Fala, torcida do Mengão, tô aqui com mais um vídeo trazendo as últimas informações aí para vocês do Flamengo, que bateu o Bragantino na casa do Bragantino. Fazia muito tempo aí que o Flamengo não vencia na casa do Bragantino e agora conseguiu quebrar esse tabu aí e conseguiu uma vitória aí por 2-1 contra o Bragantino, de virada ainda. Foi um jogo sensacional. O Flamengo se posicionou muito bem na partida e conseguiu fazer um resultado excelente. Antes de começar o vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o like nesse vídeo aí, que é muito importante para o crescimento do canal aqui na plataforma do YouTube. Então, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Começando a falar aqui dos jogos que ontem mexeram na classificação do Campeonato Brasileiro, né? A começar pela queda do que o Globo chamou de tabu. O Flamengo bate o Bragantino fora de casa pela primeira vez desde 1996. O gol dessa vitória aí foi do Bebeto. Olha só. Ajuda a dar uma dimensão de quanto tempo. O Meia Hora mexe com o jingle do patrocinador, né? O Urubu te dá asas. E o Léo Pereira não está fazendo um gesto de voar ali, mas está com os braços abertos. Né? Bem tirado, boa tirada. Virada a Paulista também é legal, porque também, remete ao virado a Paulista. É verdade. Com o gol desse cara aí que vai embora, né? Então, talvez o último gol do Wesley pelo Flamengo depende da velocidade das negociações, né? O que acontece é que o Flamengo só tem agora dois laterais com a saída do Wesley, né? É o Varela e o Vinha, que para mim foi a melhor notícia ontem do Flamengo. Entrou muito bem na reta final. Para mim, a entrada do Vinha foi determinante para a virada do Flamengo, para a vitória do Flamengo. E para mim, é uma notícia excelente para o Felipe Luiz. Acalma o coração do Felipe Luiz, que parecia só contar com o Varela, né? O Flamengo virou um Varela e mais 10, que é a moral do Varela. Mas é porque ele passou a ser o único lateral realmente titular ali em condição física. Mas esse retorno do Vinha é muito importante. Que defesa do Rossi. Que moral do Varela e que defesa do Rossi. Que defesa do Rossi. O primeiro tempo termina 0-0 por causa dela. Aí o segundo, começa 1-0 por causa dessa jogada ensaiada. Nas costas do Léo Pereira e do Varela, né? Na comemoração, tem um abraço na comissão técnica, especificamente no responsável pelas jogadas ensaiadas. Ele ganhou mérito por essa ideia aí. Depois a gente explica direitinho. O passe foi do John, né? Um passe rápido assim, que ele meio no susto, mas ele consegue encontrar rapidamente o Lucas, né? E o gol. Mas aí que tá. O gol despertou o Flamengo e causou uma sonolência incrível no Bragantino. O Bragantino passou a defender apenas o resultado. Não conseguiu mais atacar. Eu acho que esse foi o grande erro do Bragantino. E aí o Flamengo fez o quê? Foi para cima. O Flamengo tomou conta do segundo tempo. Toda a intensidade que o Flamengo não teve no primeiro tempo, mesmo tendo mais posse de bola, o Flamengo vai ter sempre mais posse de bola. Vamos combinar isso? Pra gente parar de discutir aqui posse de bola do Flamengo. A gente tem que discutir se a posse de bola é eficiente ou não. No primeiro tempo não foi. O Flamengo teve uma chance no primeiro tempo com o Bruno Henrique. Ela brigou com a bola pra caramba, o Bruno Henrique. E no segundo tempo transformou essa posse de bola em um jogo muito mais vertical. E olha aí a arrancada do Vinha. Olha a arrancada do Vinha, quando ele acha o Wallace, que entrou bem também. E aí vem o gol de um cara que tecnicamente não estava bem no jogo. O Wesley é um lateral que, por característica, vai muito ao fundo, apoia muito, participa muito do jogo. Mas tem uma questão técnica, de fundamento no Wesley, que é o cruzamento. Ele raramente levanta a cabeça e realmente dá um passe no cruzamento. Ele chega na linha de fundo e joga a bola para a área. E ele errou todos os cruzamentos até o momento que ele fez o gol, numa única alternativa dele na jogada. A bola estava escapando, ele dá o tapa na bola. Tem um número preocupante para o Flamengo esse de cartões amarelos, porque o time já entrou desfalcado ontem. O Flamengo está com problemas de lesão, né? 8 desfalques. Começar, o Flamengo protagonista aí na última semana. Se você juntar suspensões por cartão a esses problemas aí, daqui a pouco vai ficar complicado, né? Mas um pouco o Felipe Luiz treina e joga de novo, né? De resto, o que o Ébolo disse, né? O Flamengo normalmente tem mais posse de bola, troca mais passes, etc. Né? Mas o número discrepante que tem aí é o de cartões amarelos. Né? Isso vai causando mais desfalques. Os pendurados. Num elenco que já está sofrendo muito, né?
E foram 8 desfalques ontem. 8 desfalques. O Flamengo tinha 2 filas de laterais. Agora ele só tem 2 laterais, gente. 2 laterais. Ontem ninguém foi suspenso para a próxima rodada. Os pendurados eram o Wallace e o Pulgar, que está machucado, né? Mas o Pedro, por exemplo, em 2 jogos tomou um cartão por tirar a camisa para comemorar o gol e mostrar a mensagem religiosa lá que ele tinha programado, e ontem por demorar a sair de campo. Isso, um besteira, cartão de besteira. Cartões evitáveis. O Pedro jogou quase que toda a partida ontem, visivelmente ainda num ritmo diferente dos outros, mas dando combate, tentando fazer aquilo que o Filipe Luís pede, da marcação mais alta, aquela marcação-pressão na saída do adversário. Como finalizador ontem ele apareceu muito pouco, ele deu uma finalização apenas no gol, uma finalização fraca. Acho que o Flamengo também contribuiu para isso, o time não produziu tanto para o homem lá de frente, mas eu acho que tem um jogador, e é um menino que cada vez mais tem que ser observado e tem que receber mais minutagem, o Wallace. O Wallace entra e dá uma mudada de ritmo, gente. Ele tem uma alternativa diferente, ele flutua pelos 2 lados. Embora tenha entrado um pouquinho atrapalhado ontem, talvez uma rotação um pouco acima. Não, talvez na ânsia de querer fazer, mas entendeu? Atitude não falta, nessa linha, né? E personalidade não falta a esse menino. E ele tem uma tomada de decisão dentro da área bem interessante. Ele pensa rápido, às vezes erra na execução, mas pensa rápido. E aí, eu vou chegar a um outro jogador que merece uma análise, que é o Luiz Araújo. E eu não consigo não dissociar do que aconteceu com o Pedro. Depois do episódio do Pedro, aquela coletiva do Filipe Luís, após o jogo contra o São Paulo, coincidência ou não, o Luiz Araújo rendeu muito pouco nos jogos seguintes. Muito pouco. Foi um dos piores rendimentos individuais do Flamengo nesses últimos jogos. Eu não sei qual é o nível de sintonia dele com o Pedro, ou o que ele está sentindo no ambiente do Flamengo. Ontem o Arrascaeta falou. É difícil manter o foco no campo com tantas coisas acontecendo do lado de fora. E cada jogador sente de uma maneira. Mas ontem o Luiz Araújo entrou e saiu do campo e não foi percebido. E ele vinha sendo o melhor atacante do Flamengo. Com gols importantes. No jogo contra o São Paulo, inclusive. Fez um golaço no jogo contra o São Paulo. E de repente a gente vê a queda de rendimento de alguns jogadores que sempre foram importantes. Então esse ambiente do Flamengo precisa ser controlado. Não dá para lidar sempre com o adversário dentro e fora de campo. Hoje o adversário mais perigoso para o Flamengo é o próprio Flamengo nos seus bastidores. Então demite o grupo de WhatsApp, porque o Zap está causando um problema tremendo para o Flamengo. Não dá nem para culpar o estagiário. Ontem eu mostrei aqui a questão do Enem, que está circulando como um meme na internet, né? Qual é o maior adversário do Flamengo? Aí vem lá, letra A, Fluminense, B, Vasco, C, Botafogo, sei lá em que ordem, letra D, WhatsApp. E essa é a resposta certa. Porque o WhatsApp criou a primeira crise com o Pedro e agora gerou a nova crise. Eu acho que as pessoas que conduzem o WhatsApp, cada um responde por aquilo que escreve e manda de mensagem. Mas eu digo, e o comando? Só o Filipe Luís vai falar sobre isso, gente? Só o Filipe Luís? Um técnico que está começando carreira. O Filipe Luís não é grande como técnico para aguentar esse tranco, hein? Mas vem cá, o cara que teria que administrar esse tipo de crise não é o diretor de futebol? É o Boto. A primeira crise foi criada... Então ele tinha que ter falado publicamente sobre o que ele criou na primeira crise. Por algo que ele foi acusado de dizer. Exatamente. E ele não apareceu nem para dizer que não disse o que disse. Não. Está lá no fundo. O Boto está lá no fundo. Não fez a graça. Não subiu ainda. Não subiu. Mas só até arrematando nessa questão do Filipe Luís, você falou, ele é um técnico início de carreira, por mais que seja um cara querido pela torcida do Flamengo, muito pelo papel que desempenhou dentro do gramado, agora assumindo o desafio de comandar a equipe rubro-negra. Acho que tem uma situação aí que realmente não é o papel dele. O papel dele, olha só, essa imagem aí tá sendo ótima, muito obrigada. Muito obrigada, Miguelito. Mas essa imagem tá sendo ótima, porque o papel dele é esse aí. Ele foi o cara que falou o que aconteceu com relação ao Pedro, ele foi muito cirúrgico na fala dele, foi muito transparente e ele é um gestor de elenco. Ele tem realmente que gerir esse tipo de situação, entender o que os atletas estão passando, se juntar a toda a equipe de fisiologia, departamento médico, enfim, analistas, para tentar desvendar alguns mistérios e entender as melhores estratégias para que os atletas possam desempenhar melhor ou fazer alguns ajustes. Ele expõe a situação do Pedro de forma muito, muito direta, né? Ele é muito transparente na hora de falar o que aconteceu e aí agora ele tem que se defender ou defender o elenco dele de uma situação que não foi provocada por ele. Então ele está tendo ali uma responsabilidade dúbia de um problema que não é dele.
Ele acaba assumindo publicamente, porque ele é o cara que fala, ele é o cara que dá a coletiva, ele é o cara a quem a imprensa está tendo acesso, e aí ele tem que, né, remediar um pouco a situação, talvez apagar um incêndio, que, repito, não é responsabilidade dele. Mostramos ali as notícias sobre a outra crise, né? A crise envolvendo o Dela Cruz. Eu fiquei vendo e revendo as imagens, me lembrando de uma coisa também, quando você citou a entrevista coletiva do Felipe Luiz, em que ele usou palavras muito fortes para falar do Pedro, e lá, sei lá, pela terceira ou quarta resposta, porque o pessoal foi, né? Vocês da imprensa não largam o osso, né? Continuam perguntando. Ele fala assim, eu conto com o Pedro, ele faz gol, se fizer gol e quiser me abraçar, eu vou abraçar, se não quiser me abraçar também, está tudo certo. O Pedro não fez gol, mas ao sair, o gesto é dele, de cumprimentar o Felipe Luiz. A iniciativa é dele. Acho que também a gente tem que, né, nesse ponto em que está todo mundo, tem time Pedro, time Felipe Luiz, tem aquela isso discussão. Não é bom para o treinador. Né? No Fla-Flu a coisa foi um pouquinho mais fria, mas aí não, aí o Pedro foi na direção do Felipe Luiz a fim de cumprimentar. Né? Então parece que tem uma decisão tomada aí de realmente deixar isso para trás. Barreto, então primeiro você abre explicando, né, o que aconteceu, por que o Bragantino não conseguiu segurar o resultado, Seabra? A sua margem de erro contra o adversário dessa qualidade, ela precisa ser um pouco menor do que foi a nossa hoje. Seja na frente para definir, seja atrás para não permitir a possibilidade do adversário converter, né? Porque é um adversário que tem qualidade para converter de diferentes formas, em organização, em transição, em bola parada. A gente fica com um sentimento misto, né? Entendendo que nós somos capazes de competir e tivemos a possibilidade de realmente concretizar um placar que poderia nos levar à vitória, mas ao mesmo tempo triste pelas dificuldades circunstanciais que o jogo colocou e por ter acontecido, né, a virada do Flamengo em função também do mérito deles. Como eu também fazia parte desse grupo, eu sei da força que eles têm, quando eles se unem, da força que eles têm, e essas coisas externas machucam, mas no final das contas é um grupo fechado, um grupo de amigos, irmãos, você vê no trabalho do dia a dia, um grupo que se cobra, olhando no olho, e por isso que é um grupo blindado a esse tipo de coisas. Claro que é sempre ruim, mas como eu falei, eles mesmos se blindam, se conversam entre eles e é o que está no alcance, porque no final das contas o futebol são dos jogadores, né? Pode estar explodindo tudo fora, no final das contas que são eles que entram no campo e a imagem deles que está exposta, então eles querem sempre dar o seu melhor pelo Flamengo e eles têm demonstrado isso. Botando na conta da força do grupo, mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Se também ficar toda hora parecendo uma crise, toda hora dando um problema, cansa, né? É a diferença de crise e uma fase. A fase do Flamengo. É isso aí, pessoal. Ainda vou trazer mais uma informação aqui para vocês. Deixar aqui diretamente aí publicações diretas aí do Flamengo. Em definitivo, o Flamengo encaminha a chegada de substituto de Wesley. O Flamengo se prepara para a sequência da temporada, em que terá de fazer alguns investimentos importantes. O time flamenguista sabe que precisa ser assertivo e manter altamente competitivo. O Mengão sabe de buscar títulos e vem dando passos para isso. É isso aí, pessoal. O Flamengo aí ele vai ter que fazer um investimento alto, né? Se quiser ter um substituto à altura do Wesley, que é um excelente jogador, fez uma grande partida aí. Na verdade, já vem fazendo muitas partidas excelentes para o Flamengo. E agora vai ter que deixar o Flamengo aí para seguir carreira, né? Mas é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Curte o vídeo aí, comenta aí e compartilha esse vídeo aí também, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo.